No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o plano de negócios. Então, o que vem a ser um plano de negócio? O plano de negócio, ele pode ser feito por qualquer empresa e, na verdade, ele é uma ferramenta que ele ajuda qualquer tipo de empresa, seja ela pequena, média, grande. O plano de negócio, segundo Dornelas, ele é um documento escrito que descreve todo o caminho que uma empresa deve seguir e todas as pesquisas que ela deve fazer antes que a empresa seja aberta. Ou seja, o plano de negócio, ele corresponde a quê? Ele corresponde ao modelo de negócio no qual a sua empresa deseja desenvolver. Então, com o plano de negócio, a empresa ela vai conseguir organizar de forma clara quais são os passos que ela precisa seguir para que ela tenha sucesso no seu empreendimento. E por que fazer um plano de negócio? Porque é preciso testar a viabilidade de um conceito de negócio, ou seja, verificar se de fato esse empreendimento ele vai ser bem sucedido ou não. Atrair o desenvolvimento das operações e estratégias, ou seja, atrair pessoas que se interessem pela sua empresa, atrair recursos financeiros, ou seja, atrair investidores. Com a realização do plano de negócios também é importante verificar a transmissão da credibilidade. Então você mostra que o teu empreendimento ele vai ser um empreendimento sério. Você vai criar metodologias para desenvolver uma equipe de gestão. Um plano de gestão e um plano de negócios, para que ele tenha qualidade, ele precisa responder algumas perguntas, como, por exemplo, existe uma real oportunidade para o meu negócio? Ou seja, o meu empreendimento ele vai ser bem aceito pela sociedade? A equipe que está desenvolvendo a ideia entende do negócio, ou seja, são pessoas especializadas que estão construindo esse plano de negócio. O negócio demonstra retorno desejado, ou seja, o empreendimento ele vai apresentar lucratividade. O mercado vai aceitar as ideias e o produto no qual a empresa está planejando oferecer? Existe diferenciação no seu negócio? Qual que vai ser o meu diferencial? Por que as pessoas vão escolher a minha empresa e não as outras? O meu negócio tem chances de existir por mais alguns anos, ou seja, ele vai ter continuidade? Em que momento deve-se elaborar um plano de negócio? Um plano de negócio deve ser elaborado quando uma nova empresa vai ser criada ou uma matriz dessa empresa vai ser criada em uma nova cidade ou em um novo bairro. Quando a empresa está desenvolvendo um novo produto ou um mix de produto, quando o objetivo dela é expandir as vendas e conquistar novos mercados, ou quando o objetivo é captar investimento de outros investidores, e para isso você vai ter que apresentar a sua empresa para investidores. E para que serve um plano de negócios? Tá? O plano de negócios ele vai servir para demonstrar de forma clara quais são os objetivos da tua empresa e quais as formas você vai utilizar para atingi-los. Ele vai também organizar e harmonizar os diferentes aspectos do empreendimento, como
o financeiro, o marketing, entre outros. E ele vai auxiliar no processo de implementação. E uma coisa muito importante que o plano de negócios auxilia é no controle aos riscos. Porque quando você faz um plano de negócios e você estrutura todo o seu planejamento financeiro, você consegue criar estratégias e determinar em quanto tempo o teu empreendimento ele vai te trazer resultados. O plano de negócios também ele é importante para dar um direcionamento para as equipes que vão desenvolver o teu negócio, como equipe de construção, equipe de marketing, equipe financeira. E ele é muito importante para negociação com os investidores, porque ele vai transmitir a mensagem da equipe de negócios a potenciais parceiros. O plano de negócio ele pode ser desenvolvido tanto no Word como um livro que você vai seguindo os passos, ou você pode desenvolver ele no software SPPLAN, que é do Sebrae, ou no software Make Money. Cada um desses softwares ele vai apresentar o que? Uma estrutura diferente. O software do Sebrae ele apresenta uma estrutura mais detalhada. Já o software Make Money ele tem uma estrutura mais reduzida, mas que abrange também todo os pontos principais que um plano de negócios deve ter. Antes de você elaborar o seu plano de negócio, o que é importante que você faça? Que você faça algumas perguntas para entender como será a tua empresa. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: qual é o seu público-alvo? Quando eu falo de público-alvo, eu preciso entender qual o nível de instrução, qual o nível de renda, qual o nível de gostos e hábitos, qual é a necessidade que a minha empresa vai atender, qual é o produto ou serviço que a minha empresa vai oferecer, qual é a fonte de receita, ou seja, a minha empresa ela vai receber dinheiro de investidor, ela vai ter capital próprio, quais são os preços que serão praticados, como o produto vai satisfazer as necessidades do meu cliente, eu posso levar para o meu cliente uma maior satisfação e uma maior praticidade, como por exemplo os aplicativos de entrega de comida, eles levam para o consumidor não só a comida, mas a praticidade de você poder receber a comida na sua casa sem sair de casa. E você precisa se perguntar quanto que o teu público-alvo está disposto a pagar por esse produto ou serviço que você deseja oferecer. Qual é o futuro cliente do teu negócio? Qual é o capital que você vai investir e o que os investidores irão investir? Quais são as suas perspectivas de crescimento? Quais fatias de mercado você quer alcançar, por exemplo, classe A, B, C ou D? Existe concorrência? Quais seus pontos fracos e seus pontos fortes? Quais os seus segmentos, tá? Quando eu falo em segmentos, eu tenho, por exemplo, segmento de alimentação, segmento de higiene pessoal, segmento de serviços, segmento de vestuário. Qual vai ser a infraestrutura que teu empreendimento vai precisar? Quais são as parcerias que você pode conseguir para divulgar o teu empreendimento?
quais são os tipos de equipes empreendedoras, quais as aptidões, as habilidades necessárias que a tua equipe empreendedora precisa ter, quais os estágios de desenvolvimento que a sua empresa precisa ter, quais passos ela vai seguir e em quanto tempo ela vai conseguir colocar em prática tudo o que está no plano de negócio. Isso entra lá em cronograma. Quais são as receitas e despesas atuais, ou seja, quais são as expectativas de receitas e despesas que você espera ter nos próximos anos? Qual vai ser o investimento necessário para abrir o teu empreendimento, tá? Qual vai ser a taxa de retorno que você vai oferecer para o teu investidor, ou seja, qual vai ser a lucratividade que você vai oferecer para o teu investidor? Quais riscos o teu empreendimento possui e como eliminar ou minimizar esses riscos? Qual é a missão que a tua empresa pretende ter? Qual é a sua visão estratégica? O plano de negócios, nós vamos utilizar o modelo do Sebrae, tá? Então, para construir um plano de negócios, eu preciso seguir todas essas etapas. E para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender o meu negócio, ou seja, fazer o conceito do meu negócio. Eu preciso fazer uma análise de mercado. O que é essa análise de mercado? É entender o meu mercado, o meu público-alvo, os meus concorrentes. Eu preciso fazer um plano de marketing. O que é esse plano de marketing? O plano de marketing, ele é o planejamento de marketing, ou seja, é o estabelecimento de todas as ferramentas de marketing que eu vou utilizar para poder divulgar a minha empresa. Como vai ser montada a estrutura organizacional? Quem vão ser os gerentes? Quantos gerentes eu vou ter? Se eu vou ter caixa? Se eu vou ter vendedor? O plano de implantação, quando e como será implantado? Planejamento financeiro, quanto eu irei gastar para colocar tudo no papel, tá? E aí, quando você for criar essa questão do conceito de negócio, é importante que você verifique quais são as necessidades do teu público-alvo, qual é o produto que ele precisa para satisfazer as suas necessidades ainda não atendidas, principalmente se você for criar um produto inovador. Quando você vai fazer a análise de mercado, é importante que você conheça o tamanho do teu público-alvo. O que é esse tamanho do público-alvo? O tamanho do público-alvo, ele está relacionado a uma estimativa de quantas pessoas podem vir a consumir o teu produto e qual crescimento que esse consumo vai ter ao longo do tempo. Você precisa fazer uma análise da sua concorrência, verificar quais os pontos fortes, quais os pontos fracos da tua concorrência. E precisa saber também quais são as vantagens que a sua concorrente oferece. Quando você vai fazer o plano de marketing, você precisa estabelecer os 4 P's e levar em consideração. Você precisa definir o que é o teu produto, como ele vai ser vendido, se ele vai ser vendido de forma líquida, de forma sólida, em embalagem pequena, em embalagem média. Você precisa definir qual preço no qual você vai vender esse serviço. Você precisa definir a praça, ou seja, o local no qual esse produto vai ser servido ou vendido, se for um serviço, onde o serviço será prestado. Você precisa também criar as maneiras de como você vai divulgar o teu produto e quais são as expectativas de venda.
Quando nós falamos em estrutura organizacional, nós precisamos criar a missão e a visão da empresa, ou seja, definir onde ela quer chegar. Você precisa também definir a estrutura legal, quem são os sócios, quem são os investidores, o quadro de pessoal. Se você vai criar uma marca, é importante que você crie a patente dessa marca para que ninguém mais, sem a tua autorização, possa usar essa marca. Qual que vai ser a tua estrutura tecnológica e qual vai ser a sua infraestrutura física. Quando você traça o plano de implementação, você tem que estabelecer as fases. Qual que é a primeira fase? A primeira fase é a construção do plano de negócios. A segunda fase é a implementação, o início, a construção do teu empreendimento. Que todas essas etapas, quem vem qual é a primeira etapa, qual é a segunda, qual é a terceira, vai estar disposto no cronograma. E quais os riscos. Planejamento financeiro. Você vai precisar fazer uma projeção de fluxo de caixa, ou seja, você precisa definir todo o valor que você tem em caixa e como você vai aplicar esse valor no teu empreendimento. Você precisa definir também se você vai precisar de investidores externos, ou seja, você vai precisar de alguém que invista no teu negócio. Para isso, você vai ter que fazer negociação com os investidores, vai ter que determinar qual que é a rentabilidade que você espera ter, como que você vai remunerar esses teus investidores. Então, qual que é a atividade que vocês precisam elaborar, tá? Vocês precisam escolher uma empresa e definir o seu plano de negócios. Ou eu posso criar um plano de negócios de uma empresa que ainda está no papel, ou eu posso criar um plano de negócios para um novo produto no qual uma empresa que eu trabalho está pensando em desenvolver.